Irmão, você não sabe, mas essa mensagem que eu tenho aqui, eu vou correr, eu vou abrir o meu coração para você e eu vou pedir perdão para a igreja. Preciso pedir perdão para vocês. E tem a ver até com o que o Jordani falou, vocês acreditam? Sabe, irmão, eu nesse afã, nesse desejo de avançar, nós precisamos avançar, você precisa. Nós precisamos, irmão, nós precisamos ser mais crente, nós precisamos nos dedicar mais a Jesus, ao reino de Deus, precisa jejuar mais, irmão, precisa jejuar mais, você precisa orar mais, meu irmão, precisa. E eu venho, irmão, falando isso aí, e não é de hoje não, irmão, eu falo isso a vida toda, quem me conhece há mais tempo sabe, é um desespero, mas sabe, irmão, deixa eu te contar um negócio, eu estava orando essa semana, e de novo, eu conheço demais esse texto, algo que eu quero te aconselhar é ter uma boa memória bíblica, porque Deus usa a memória bíblica para nos ensinar, para falar com a gente. Irmão, eu já preguei esse texto aqui algumas vezes, Zacarias, capítulo 4, verso 6, onde o Senhor diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmão? E eu fiquei olhando para mim, para a minha trajetória, para a minha vida. São mais de 30 anos de fé, não é? Desde o ano de 1992, que Jesus me salvou, me recebeu. Não fui eu que recebi ele, não, foi ele que me recebeu. E de pastorado, foi ordenado no ano de 98. Então são 28, vai completar 28 anos agora, agosto, agora, 28 anos de ordenação. Mas eu já estava fazendo a obra. Já estava servindo, para vocês terem uma ideia, eu já tinha começado pelo menos uma ou duas igrejas já, plantado. Lugar que não tinha nada, eu abri um pequeno grupo, uma célula, aí cresceu, aí fomos para um colégio, já contei aqui, não vou ficar repetindo não. E aí fomos para um colégio, e do colégio aí virou uma igreja, mas hoje é uma igrejona lá no Distrito Federal, lá em Brasília, na cidade satélite lá. Não é? Então assim, e eu sempre tive esse afã, desde menino, irmão. Na verdade, as coisas na minha vida sempre foram muito precoces. Eu sempre fui muito precoce. Né? Eu não entendo muito bem os caminhos de Deus. Deus é soberano. Eu não sei porque Deus permite certas coisas, mas eu tive que me virar, eu tive que começar, sabe? Eu tive que dar um jeito. Entenda quando eu digo essas palavras. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Essa semana vocês precisam ver. Foi muito engraçado, eu contando para minha amada, e ela e a Rihanna, elas pegam no meu pé, elas riem de mim, né? Amor, para de mentir, amor. Aí, irmãos, eu fico doido. Aí eu pego o telefone, ligo para minha mãe, já briguei com a minha mãe, porque eu falei, ô mãe, ó aqui mãe, essa mulherzinha aqui, ela está dizendo aqui, mãe, não é verdade mãe? Quando eu tinha uns... Vocês também devem ficar falando assim, esse homem é doido. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu não trabalhava para o pai. É que assim, eu estava fazendo material, segunda-feira, estava fazendo material de célula no notebook, e eu digito parecendo que vou quebrar. E tá. E ela falou, é doido, precisa fazer isso. Eu falei, não. Olha, ó como começou a tragédia. Eu falei, sabe o que é? Eu aprendi na máquina de escrever, lembra aquele trambolhão de ferro? E eu fazia, eu teve um período, eu já tinha trabalhado, tá? Eu tinha começado com 9 anos. Eu comecei com 9 anos a vender ambulante. Eu vendia fruta, eu vendia verdura, eu vendia tudo, irmão. O que colocasse eu vendia, né? É quase o Jordani aí, né? Eu vendia, irmão. O Jordani vende Peugeot. Brincadeira, irmão, é só para descontrair. Mas irmão, você tem um Peugeot, uma benção esse carro, irmão. Pensa num carro abençoado aí, não é? Mas, irmão, eu comecei cedo. E daí, eu ligo para minha mãe. Eu falei, mãe, ó aqui, ó. Essa mulherzinha aqui tá falando. Não foi, mãe? Aí minha mãe, Aí e o duro que elas pegam no meu pé de um jeito, que ela fala assim, ela é tua mãe, ela também, ela mente junto com você, ela é coisa, e ela, né? E aí, só que minha mãe começou a criar umas histórias lá, e eu já fiquei aborrecido, irmão, não, foi chato. Aí então tá bom mãe, tá bom, tchau, não queria nem conversar, judiação, tem que ir lá pedir perdão para ela, porque eu quase desliguei o telefone na cara da minha mãe, vocês acreditam? Mas eu comecei cedo,
Ela confirmou, ainda bem que ela confirmou. Só que ela contou umas coisas da história que não era bem assim, não. Aí aquilo me deixou, sabe ferida que você tem dentro de você? Ó, ferida de, irmão, praticamente quase 40 anos. Quase 40 anos, tem coisa que eu não posso falar aqui, não pega bem. Mas envolve família. Ela foi botar uns negócios no meio lá, eu fui puxar o saco do meu irmão, eu falei, mentira. Eu já comecei a ficar doido. Eu falei, é mentira, mentira. E ela, não, porque... Eu falei, não, é mentira, mãe. Aí azedou o negócio. Vocês acreditam num negócio desse? Mal doente sou eu. O que tem a ver, meu irmão? Eu estou falando, a gente estava dando risada, é um negócio de quase 40 anos atrás. Quase 40 anos atrás. Mas daí me deu um negócio. Eu sempre fui apavorado. Sempre fui apavorado. Aí, irmão, quando meu irmão, ele é mais velho que eu, o meu irmão Clauberson, que é pastor, ele é 4 anos mais velho do que eu. Então ele tinha idade. E ele decidiu ir para o seminário. Eu não tinha idade. Eu era um garoto. Nem podia. E aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu dei um jeito. Eu cheguei na pastora, minha amiga, sou apaixonado por ela, vocês não sabem a gratidão, eu sempre falo aqui. É uma pena ela me enrolar tanto e não vir aqui ministrar, né? Combinou comigo já e ela não veio, né? A pastora Irene Ribaroli. Mas é uma amiga minha mesmo, uma grande amiga, sim, é mais do que uma amiga, porque é uma senhora, então assim, eu tenho um carinho, um respeito por ela e uma gratidão que eu nunca vou poder retribuir, pagar o que essa mulher fez por mim, tá? Fico emocionado de falar. E aí, irmão, eu chego na pastora, meu irmão ia para o seminário, o Kleber era amigo, a gente estava começando junto, né? A gente caminhava junto na jornada, o Kleber pregou aqui uma ou 2 vezes, é pastor lá da comunidade, um dos pastores na comunidade evangélica. E aí, irmão, eu cheguei na pastora e falei assim, ô pastora, eu vou para o seminário também. Ela falou, não menino, você não vai não, você não tem idade. Você não tem idade. Eu falei, eu vou, que a senhora querendo ou não, eu vou. E a mulher, eu sempre fui assim, muito persuasivo. Sempre fui muito persuasivo na argumentação e tal. E eu fui. E ela chegou uma hora e falou assim, não, então tá bom, a igreja vai pagar para você. E eles me mandaram, irmão, mas eu não tinha nem idade. Eu não tinha condições, sabe? Não tinha maturidade. Eu era novo convertido. Eu tinha ali 2 anos de convertido, se tivesse. 2 anos, que coisa doida. Que absurdo. Mas vocês acreditam que ela caiu na minha lábia? Ela caiu na minha conversa. A pastora, eu acho que ela ficou assustada. Falou, que moleque doido. Que menino doido. E eu era mesmo. Apavorado, irmão, apavorado. Eu falava, Deus me chamou, Deus tem uma obra na minha vida, Deus me resgatou, e verdade, Jesus me resgatou, Deus me chamou. Eu tenho plena certeza que o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já contei essa história dezenas de vezes, mas assim, irmão, naquele momento ali que eu olhei para o púlpito, era o pastor Newton Tully pregando, e o Espírito de Deus, além de me resgatar, me salvar, ele me chamou para o ministério. Eu tenho plena convicção disso. Eu não tive dúvida disso, talvez esse foi o maior problema, por não ter dúvida nem um minuto disso aí. Era tanta certeza que eu falei assim, eu preciso fazer isso acontecer, eu preciso dar um jeito, eu preciso. E não é, meu irmão, não é. Eu lembro do dia que eu cheguei no seminário, e aí tinha um rapaz lá, filho de um grande pastor, e ele também era pastor, e ele era acredito que seja, faz muitos anos que eu não o vejo, mas ele era um profetão assim, que é daqueles que quando você chega perto, a tua perna treme. Porque o cara assim, muito cheio de Deus, um homem assim, de muita autoridade, poderoso em obras e em palavras assim, sabe? E esse cara veio pro meu rumo assim, com sangue nas vidas, igual eu quando fico meio biruleibe aqui, faça aí, eu sei que vocês ficam tudo meio assustados. Falei, eita Deus, esse homem não é normal não. E ele veio pro meu lado, irmão, e ele meteu a mão na minha cabeça, e ele começou a orar, e começou a falar, e eu estou vendo fogo, eu estou vendo, aleluia, é isso mesmo, é fogo e tal. Aí de repente ele falou assim, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer nesse lugar? O que você está fazendo aqui? E eu, na minha mente, na minha cabeça, eu criava todo um discurso, eu criava toda uma história que justificava o meu objetivo final. Sabe quando você tem um objetivo final que ele é nobre? Que ele é maravilhoso? Então, o fim vai justificar o meio. E o meio, irmão,
Foi um mês de muita, de verdade, hoje, olhando, eu passei essa madrugada em oração, buscando o Espírito Santo. Irmão, foi em meio a muita rebeldia. Muita rebeldia. Um coração assim, sabe? Desesperado. Sabe aquela coisa de você achar assim, eu vou dar um jeito. Eu vou fazer acontecer. Eu vou. E o interessante dessa história, e eu vou ler para você não achar que eu estou aqui só contando a história, eu vou ler a Bíblia e vou contar o que a Bíblia mostra sobre isso. Irmão, interessante que muita coisa foi dando certo. E eu preciso te contar uma coisa aqui nessa manhã central. Nem tudo que dá certo é porque Deus está aprovando. Nem tudo que dá certo, irmão, está acontecendo, está indo, parece, aparentemente está tudo bem, está funcionando. Quer dizer que Deus está chancelando, que Deus está dizendo é assim, é isso mesmo. Não, irmão. Muitas vezes não. Na grande maioria das vezes a gente precisa ter direção clara de Deus. Mas sabe, irmão, colocando em perspectiva, por que Deus não me achatou, não me matou? Deus tem me tratado nesses anos todos de ministério, né? Que já vão mais de 28, são 28 anos de ordenação, mas vai mais de 28 anos. Deus tem me apertado, Deus tem me tratado, Deus tem, irmão, me encurralado, me encurrala aqui, me encurrala ali, me segura, me prende, e eu continuo com essa ânsia, essa coisa, não tem que acontecer, vai acontecer, Deus vai salvar o povo. E eu tinha, para você ter uma ideia, irmão, eu tinha uma cabeça, não que eu continuo acreditando, tá? Isso que é doido. É difícil, às vezes, até de equalizar o que eu estou contando para vocês, porque eu continuo achando que Deus vai salvar o mundo e, de alguma maneira, eu vou fazer parte desse negócio. Eu acredito nisso. Olha que loucura, irmão. Olha que loucura. Sabe, amados, mas esse afã, eu contei para vocês, quando eu voltei do seminário, eu já criei um plano na minha cabeça. Falei, lá, a pastora não vai me ordenar pastor. Era uma igreja mais elitizada, uma igreja muito organizada. Falei assim, esse negócio não vai virar, não vai acontecer. E eu fiz o quê? Virei para o outro lado. Aí tinha eu sempre conto dessa irmã aqui, a irmã Sebastiana, né, que era missionária, ela tinha algumas igrejas muito simples, né, doutrinariamente bem simples, assim, nem tinha uma identidade muito clara. E eu estou agarrado com a irmã Sebastiana, né, e aí, irmão, falei, agora chegou minha hora. Agora chegou a minha vez. Por quê? Essa mulher me treinava, ela me ensinava coisas. Eu era muito menino ainda. Eu não tinha 18 anos ainda nessa hora, tá, irmão? Por isso que é difícil. Eu começo a contar as histórias assim, você fala assim, mas como que aconteceu isso, assim, num curto espaço de tempo, tão pouco tempo? Irmão, começou a andar com a irmã Sebastiana, e eu orava com ela de madrugada, e eu estava lá aos pés da irmã Sebastiana, e eu falava assim, agora foi. E aí, irmão, eu fazia de tudo, irmão, mas de tudo mesmo, sabe? Desde de limpar, catar, arrumar, e visitar, expulsar demônio, o que me mandasse fazer, mas nem precisava nem mandar, eu, de verdade, ninguém precisava me mandar fazer nada, talvez seja até um defeito. Tem o lado bom disso aí, ser proativo, ter iniciativa, mas tem coisa que eu sempre ultrapassei limites, sabe? Porque eu olhava assim e falava, tem que ser feito, então eu vou fazer, não pedi autorização para ninguém, e eu ia para cima e fazia acontecer. E isso muitas vezes me custou. Me tornei uma pessoa muito orgulhosa. Eu chegava ao ponto assim, irmão, de falar assim, respeita aí, rapaz, você sabe quem sou eu? Aqui, ó minhas credenciais aqui, rapaz. Você é desculpa, vou usar uma expressão feia aqui, irmão, que não é de público, mas você é um bunda mole, rapaz, você não faz nada. Você é um vida torta, você é um preguiçoso. Aí você vai querer agora se impor sobre mim? Então assim, o orgulho começou a me dominar, E aí eu lembro, irmão, a irmã Sebastiana, eu contei isso aqui para vocês. Vocês acreditam que uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, não sei, eu estava orando, não faz mais, faz uns 10 anos, eu estava orando e eu lembrei de uma coisa, ela falava para mim assim, olha o que essa mulher falava para mim. E não era por mal, era uma expressão, a força da expressão. Ela falava assim, menino, você vai morrer cedo. Porque você tem uma ansiedade, um desespero. Você vai morrer cedo, menino. Aí eu estava orando um dia, e eu lembrei dessas palavras. Falei, está quebrado em nome de Jesus, eu vou morrer cedo não. Eu vou morrer bem, em gasto que só. Né? Eu fico falando, minha amada fica até me zoando, porque eu falo que eu vou morrer com mais de 100, irmão. Eu vou. Aí eu assisti o Luciano Subirá falando em 120 agora, então, 120.
120 se Jesus não voltar. Irmão, e ela fala, você vai morrer cedo por causa dessa ansiedade. Quem caminha mais perto de mim, é algo que é perceptível, né? Eu fico, às vezes, tem hora que eu peço perdão para Claudinha, eu peço perdão para o Rodrigo, eu peço perdão, sabe, as pessoas mais perto, e eles têm um nível de paciência, assim, que eles me suportam, porque, assim, eu sou sempre apavorado, tipo assim, meu Deus do céu, vamos resolver esse negócio, vamos para cima, tem que fazer, meu irmão, né? Aí eu falo, vamos resolver, puxa vida, perdão, viu? Eu já peço perdão direto, né? Direto, eu já começo pedindo perdão, falo, já o Claudinei, né? No apavoramento. E sabe, irmão, eu estou contando toda essa história, eu gostaria que você pegasse o texto das Escrituras aí, para você não achar que é história só. Tem um negócio que consolou meu coração essa madrugada. Consolou meu coração, eu acho que vai consolar você também. Sabe, é a história de Moisés. A história de Moisés. Mas eu vou começar bem antes. Eu vou ler com você Gênesis capítulo 15, pega aí. Gênesis capítulo 15, lá o comecinho. Para você entender. Aqui é o contexto do primeiro patriarca, Abraão. Deus havia chamado Abraão. Vocês sabem que Deus fez uma promessa a Abraão, amém, amados? Amém? Você sabe quanto tempo demorou essa promessa para se cumprir? Quem sabe? Esse teste, irmão, eu estou aqui, diante da presença do Senhor, me humilhando, pedindo perdão primeiro a Deus, mas eu quero pedir perdão para você. Quero pedir perdão para todo mundo. Se tiver que ajoelhar no chão, se tiver que chorar, você pode e eu vou fazer isso aí. Sabe por quê, irmão? Porque nesse afã, muitas vezes, nesse desespero, muitas vezes, irmão, eu deixei de lembrar de algo que eu sei, eu já li algumas dezenas de vezes isso. Quando Deus faz a promessa para Abraão, Deus diz assim, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Falou ou não falou? Gênesis final do capítulo 11, últimos versículos, e capítulo 12. Eu vou te abençoar grandissimamente, vou fazer de você uma bênção. Já preguei isso aqui para você, né? Deus nos abençoa para a gente abençoar. E você vai e tal, eu vou te dar um filho, Abraão. O teu herdeiro. Mas sabe o que me consola, irmãos? Que Abraão também sentiu o que eu sinto. Abraão também se apavorou. Porque estava demorando para cumprir, estava demorando para acontecer. Porque eu não sei, irmão, mas às vezes demora para acontecer. Demora para acontecer, igual o Jordânio falou, irmão. Demora, e não tem a ver com a sua velocidade. Tem a ver com o tempo de Deus. Muitas vezes Deus está formando, Deus está trabalhando, é você, te preparando para aquilo que Ele quer fazer. Mas sabe qual que é o problema? A gente acha que não. A gente acha que a gente precisa acelerar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E Deus diz, não é. É em você. Eu preciso mudar você. É o teu lado de dentro. Abraão, vocês sabem, irmão. Abraão. Não estava acontecendo, ele já estava de idade, porque quando Deus deu a promessa para ele, já estava com 80, né? Já estava com 80 anos, 75 anos. E foi passando o tempo e não acontece nada. Cadê esse bendito desse filho? Cadê esse bendito desse herdeiro que vai dar continuidade, que vai fazer com que a coisa continue na posteridade? Cadê? E não acontecia. Um dia lá, ele talvez angustiado, ele olha para a mulher dele e fala assim, não está acontecendo, acho que Deus enganou, né? Ele chegou a falar para Deus, eu não tenho um herdeiro. E aí, irmão, é nessa hora que o coração da gente é provado, porque um conselho equivocado. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não dá esse jeito aqui? Vocês lembram? Sara falou o que para ele? Eu não vou te dar um filho homem. Eu sou estéril, você não está vendo? Tanto tempo. A gente namora, e ele desse mato não sai com ele não. Não sai, não nasce. Você não acordou para a vida ainda não? Você não está vendo? Você está ficando velho. Está passando a oportunidade. Você vai perder a oportunidade. Quem aqui já sentiu isso? Fala assim, meu Deus, a oportunidade vai passar e eu vou perder ela. Está passando a oportunidade e se eu não fizer alguma coisa, se eu não der um jeito, eu vou perder a oportunidade. Então aí, sabe o que eu faço? Sabe o que você faz? Irmão, muitas vezes,
A gente sem ouvir o Espírito de Deus, sem buscar a direção, uma palavra diretiva. A gente tem uma promessa, mas a gente não tem um conselho claro, porque Deus está tratando a gente, Deus está treinando a gente, Deus está preparando a gente, o coração da gente. Porque, meu irmão, o principal não é a promessa. Esse é o problema. Esse é o meu problema. O principal é quem prometeu. Tem a ver com quem prometeu, não tem a ver com a promessa. Mas a gente se agarra à promessa de um tal jeito, de uma tal maneira, a gente se apega tanto a ela, irmãos, que a gente desespera. E aí, o mau conselho, Sara fala para ele assim, ó, tem a moça aqui, a minha escrava, você tem o direito, se você quiser, você topa? Ah, meu irmão, o velhinho na hora falou, agora é a hora. E aí ele foi e teve um filho com Agar. Você já conhece a história. Nasce uma tragédia, traz uma consequência das piores. Meu Deus, que rolo, que rolo. Continua até hoje. Você vê que o negócio é tão sério, é tão grave, que a gente às vezes, a gente se precipita, a gente faz o que Deus não mandou a gente fazer. A gente até se justifica. Não, mas Deus disse que eu vou ser o pai de uma multidão, Deus disse que eu vou ser pai de uma nação, eu não tenho filho, então eu vou arrumar um filho aí, ué. Eu vou dar um jeito. E aí, irmão, a gente faz o que Deus nunca mandou fazer. Sabe por quê? Porque Deus nos mandou esperar nele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aqui. Deus mandou você esperar nele. Só que a coisa mais difícil que existe para um homem, para uma mulher, para uma pessoa, é esperar em Deus. É agoniante, irmão. É agoniante. Você fala, não, esse negócio está demorando demais. Mas só para lembrar você, falei tudo isso para lembrar você, demoraram 25 anos, desde quando Deus falou com Abraão que daria para ele um filho, até o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Fala comigo, 25 anos. Para me ajudar a pregar, fala para alguém aí, 25 anos. Mas eu poderia falar de Jacó, irmão. Jacó, quando ele aprontou lá, porque ele tinha uma fã, um desespero. Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Olha aqui, eu tenho. Olha para mim, por favor. Presta muita atenção nisso. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui. Irmão, Jacó disse assim, eu sou o herdeiro da promessa. Eu sou neto de Abraão, eu sou filho de Isaac, e eu me interesso pelas coisas de Deus, porque diferente de Esaú, Jacó se importava com as coisas de Deus. Jacó, ele tinha dentro dele um zelo, um cuidado. Que bom, é ótimo ter zelo, é ótimo ter cuidado. Mas, irmão, ao mesmo tempo a gente vê Jacó enfiando os pés pelas mãos e tentando dar um jeitinho. A gente tenta dar um jeitinho, irmão. A gente tenta ajudar Deus. E Jacó tentou. Vocês lembram? Tomou a primogenitura do irmão, pegou o irmão que era um togó, era um displicente, era um homem que não tinha temor e nem amor pelas coisas de Deus. Aí o cara estava lá na hora estava vulnerável, estava lá desesperado, morrendo de fome. Ele olha para ele e fala assim, me vende a sua primogenitura. Vamos fazer um negócio? Aí o irmão, isso não vale nada, olha isso. Não vou falar dele não, tá? Não vou falar de Esaú não, porque tem gente que é igual a Esaú, despreza aquilo que Deus tem. Não é o caso de ninguém aqui, amém? Eu estou falando do erro que tem a ver da gente querer tanto, que às vezes a gente ultrapassa limites, a gente faz coisas que Deus não mandou a gente fazer. Então eu não vou bater no Esaú aqui, embora dá para fazer uma pregação só sobre Esaú. Gente que não se importa, gente que não se interessa, gente que troca a bênção por qualquer coisa, troca aquilo que Deus tem para ele, sabe por quê? Por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, troca as bênçãos do Senhor por um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea. Eu tenho visto muita gente perdendo o que Deus tem para a sua vida, sabe por quê? Porque a pessoa quer apenas satisfazer o seu apetite, satisfazer o seu desejo momentâneo. E a pessoa abre mão daquilo que Deus tem para ela, por causa de um momento. Mas esse é Esaú e eu falei que eu não vou falar dele. Agora Jacó, na sua expertise, né? Para não falar outra coisa, até o próprio nome Jacó, vocês sabem o que significa, né? Vocês lembram? Jacó significa
usurpador, trapaceiro, né, caba safado. E aí o irmão fala, de que me serve essa bênção aí, essa tal da primogenitura? Ele fala, então tá bom. Ele compra a primogenitura. E você conhece depois o desenrolar da história, que no dia que o pai está perto de morrer, e ele vai liberar a bênção, ele finge ser Esaú, ele, macumunado com a mãe dele, às vezes a mãe da gente macumuna com a gente. Às vezes, todo crime você pode prestar atenção, sempre tem alguém que está macumunado. Para todo goleiro Bruno, tem um macarrão. Ué, e ainda tatua nas costas, né? Goleiro Bruno. Está tão comprometido, está tão afundado no erro, que ele nem percebe. Nem percebe, se arrebenta. E se arrebenta mesmo. Se arrebenta mesmo. Irmão, Jacó foi lá e tramou, e aí a tragédia se instala. Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que sumir, ele tem que desaparecer, porque o irmão falou, eu vou matar esse desgraçado. Ia matar ele mesmo. Escuta aqui, Esaú ia matar Jacó. Esaú estava decidido, eu vou acabar com ele, vagabundo. Ele já tinha me usurpado, né? Não é por isso que ele chama Jacó, que é um usurpador, ele já tinha me usurpado, e agora ele fingiu que era eu, entrou na frente, e ele pegou aquilo que era meu, a bênção. A bênção. Jacó tem que fugir. Só que quando ele está fugindo, vocês lembram? Ele chega num lugar, e ele faz de travesseiro uma pedra, irmão, porque tem noites na vida da gente, alguém já passou aqui por uma noite, que parece que você está deitado em cima de uma pedra? Quem já passou por uma noite assim? Eu passo bastante, tá? Eu me meto numas confusão assim, que eu falo, Jesus amado, para que eu fui arrumar essa confusão? Por que eu fiz isso? Mas isso é eu, né? Você não. Irmão, é uma noite assim. Só que nessas noites, irmãos, nesses momentos, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que Jacó, ele teve uma visão dos céus, ele estava em Betel. E aí quando ele tem a visão do céu, diz que tinha uma escada que subia até os céus, tocava os céus. E nela desciam e subiam anjos de Deus. Aleluia! E Deus falou com Jacó ali em Betel. Deus falou, ele chega ao ponto de dizer isso aqui, esse lugar aqui é Maanaim, é acampamento de Deus, Deus está nesse lugar. E ali, irmão, ele fez um altar ao Senhor e Deus disse para ele, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você um homem próspero, eu vou fazer de você um povo numeroso. Mas vocês conhecem a história. Você tem ideia quanto tempo levou? Você tem mais ou menos ideia? Quanto tempo Jacó levou para ele sair desse lugar de desespero, do irmão perseguindo ele, querendo matar ele, dele trabalhando igual um coitado na casa do sogro, e o sogro enganando ele, porque, irmão, isso é princípio da vida, tudo que o homem semear, ele vai. Então, meu irmão, plantou, você colhe. Ele plantou mentira, ele usurpou, ele roubou, então ele colheu isso. O sogro dele, pensa num cara que era 10 vezes mais esperto do que ele. Porque sempre tem alguém mais esperto do que a gente. Sempre tem. E aí, irmão, ele sofreu lá, trabalhou 14 anos para conseguir a mulher que ele queria, que nem sei se era Deus que queria, porque, né, se você parar para pensar, mas daí é outro assunto, né, porque a Lia era estéril. Era estéril, né? Raquel era estéril. Lia dava filho para ele. Quem dava filho para ele era Lia. E Deus estava falando de descendência. Deus estava falando, mas esse é outro assunto, não vou entrar nele não, porque senão daí confunde. Irmão, Jacó, ele peregrinou, ele sofreu pelo menos 20 anos. Pastor, por que você está contando? Você falou de Abraão 25, Jacó 20. Aí, lógico, tem o caso do José, né? O José é o lindinho da Bíblia. Vocês conhecem a história de José? Do sonho de José, do sonho. Eu vi 11 feixes de trigo, né? 12, e se curvavam diante do meu feixe. Eu vi o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante de mim. Aí os irmãos doidos com ele, falando assim, você está louco, rapaz? Você está querendo dizer o quê? Que você vai mandar na gente? Que você vai ser superior a gente? Vocês conhecem a história? E aí esses irmãos tramam, fazem tudo para acabar com ele. Mas deixa eu dar uma palavra de esperança para mim e para você aqui. Irmão, quem tem promessa de Deus não morre. Não morre, irmão.
É verdade. Enquanto, lógico, irmão, isso aí a gente tem que trabalhar e tem que organizar bem, mas não é errado dizer, quem tem promessa de Deus não morre. Enquanto não se cumprir, sabe aquela música que fala, como que é lá, se não se cumprir, eu não estou lembrando agora, né? Não, morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. É mais ou menos assim, é verdade, é mais ou menos assim, porque os irmãos dele tentaram matar ele. Armaram arapuca, jogaram ele dentro de uma cisterna, disseram, vamos matar ele, tem que matar ele. Mas de um jeito, Deus interviu e não mataram. Mas aí venderam ele como escravo. Ele foi lá para a casa de Potifar, vocês lembram disso aí? E aí lá, irmão, ele estava fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho. Até que vem o revés, até que aquela mulher, a esposa do Potifar, é a Potífera, né? É uma endemoniada. Cria lá aquela situação, aí ele vai para a masmorra, vai para o calabouço, chega lá no calabouço, bonitinho, menino de Deus. Pensa no menininho de Deus, irmão. Eu leio tanto essa história assim, eu falo, oh Deus, dá essa disposição para mim, eu quero ser assim, porque mesmo em meio a situações tão adversas, provações tão difíceis, ele era um menininho assim, ó, menininho agarrado com Deus. Não fazia nada de errado, irmão. E podia fazer, podia enfiar os pés pelas mãos. Eu sempre falo para um irmão ou outro irmão, eu falo, irmão, é o seguinte, faz o seguinte, você tem que ter vontade, você tem que ter esforço, mas você não pode pecar. A gente não pode pecar, amém, povo de Deus? Não peca, filho. Procura não pecar, anda direitinho, anda diante de Deus. Deus vai honrar, Deus vai cumprir a promessa, Deus vai. E José, irmão, é esse camarada, que ele faz tudo direitinho, e aí ele interpreta os sonhos, vocês conhecem, estou aqui, né? Mas aí, irmão, o camarada esqueceu dele. Passou 2 anos, o copeiro lá que ele ajudou, no dia mais difícil da vida do cara, o cara estava lascado, o cara estava com a corda no pescoço, ele ajudou, ele estendeu a mão, aí esse abençoado não fez nada por ele, e ele ainda falou, quando você sair daqui, lembra de mim, lembra de mim. Meu irmão, nada mais justo do que no momento mais escuro da tua vida, na situação mais difícil da sua vida, alguém ser canal de Deus, ser instrumento de Deus para te ajudar, para te levantar. Quando você estiver bem, pelo menos lembrar do cara, pelo menos mandar um bilhete dizendo assim, obrigado! Mas nem isso o cara fez. Mas sabe por que ele não fez, irmão? Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o soberano e Ele tem um tempo certo para tudo. Amém? Deus tem um tempo certo para tudo, não era a hora. Se ele tivesse ajudado, eu já contei isso aqui, se ele tivesse ajudado José naquele momento, José seria mais um, ia sair da cadeia, ia estar em liberdade, mas ia ser um coitado, mais um. Mas o dia que esse cara se lembrou de José, foi no dia certo, na hora certa, no contexto certo, que ia mudar toda a história. Foi o dia que o faraó estava perturbado por causa do sonho, e aí ele falou assim, eu falei com o cara lá, o faraó, eu conheço um rapaz aí, e ele interpreta todo o sonho, é uma coisa assim, é absurda, o senhor tem que ver, porque ninguém está conseguindo interpretar. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, esse menino vai conseguir interpretar. Irmão, aquele momento mudou tudo. Às vezes Deus é um momento, sabe, irmão, é um momento ali, Deus põe a mão, Deus faz, Ele muda tudo. José sai do calabouço, e a Bíblia diz que ele vai sentar direto no trono. Ele vai ser o governador de toda a terra do Egito. Mas você sabe quanto tempo levou, meu filho? Você tem ideia? Ele tinha 17 anos quando saiu da casa do pai dele. E quando ele começa a governar o Egito, ele tinha 30 anos de idade. Foram 13 anos. Irmão, eu estou contando tudo isso para você, para te falar assim, eu infelizmente não tenho essa paciência. Eu muitas vezes, irmão, eu não soube esperar, e eu estou lutando comigo, por não saber esperar o tempo de Deus. Por às vezes achar que é na minha força, é aqui no meu braço, eu vou rasgando, nem que depois, como eu ouvi alguém dizendo, nem que tenha que voltar costurando, e olha que a minha vida é marcada por, vai rasgando e volta costurando, porque irmão, é muita coisa, sabe, vai na força, vamos, e o olho chega a pegar fogo, e você olha aqui e fala, meu Deus, esse homem é biruta, Jesus, esse homem não é normal não, acho que eu não vou mais nessa igreja não,
né? Eu venho aqui, esse homem só fica, e vamos, e nós temos que avançar, e upgrade da fé, e é mesmo, eu creio, irmão, mas sabe, Deus falou, Claudinei, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Sabe, querido, eu preciso encerrar, mas eu preciso te falar de um caso, que é o caso de Moisés. Capítulo 15, verso 13 e 16, eu vou ler para te explicar e para orar com você. Capítulo 15, verso 13 e 16. Olha aqui, Deus faz uma promessa para Abraão. Começa em Abraão e vamos chegar lá em Moisés. Depois a gente vai, né, para o texto de Êxodo. Mas capítulo 15, verso de número 13 e verso 16, diz assim, ó. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros. Está falando com Abraão. Abraão não tinha nem Isaac aqui ainda, tá, irmão? Ó, eles serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, está falando do Egito, onde também serão escravizados. Isso aqui vai acontecer mais de 400 anos depois, irmão. Isso aqui, escuta, olha lá. Serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu vou castigar a nação, a nação a quem serviram como escravos. E depois de tudo sairão com muitos bens. E foi o que aconteceu mesmo. Foi o que aconteceu. Quando Deus liberta o povo da terra da escravidão, eles estão saindo, Deus deu uma direção para Moisés. Moisés, fala para o povo pedir. Eles pediram, eles não tomaram nada de ninguém. Eles pediram, eles falaram assim, ó, dá para a gente aí alguma coisa que a gente tá indo, né? A gente está indo meio sem rumo aí, né? Então, dá. E diz que o povo forçava eles a sair, e diz que o povo ia dando ouro, prata, ia dando tudo. Vão embora daqui, saiam daqui. Foi assim, diz que eles saíram com grande fazenda. Eles saíram. Imagina, irmão, penso eu, digo eu, não o Senhor, mas eles saíram com um acerto de 400 anos, melhor dizendo, 430 anos de escravidão. Imagina um acerto de 430 anos. Faz o cálculo aí, quem gosta, né, do Ministério do Trabalho. Então, assim, 430 anos, mais juro, mais correção, e pronto. E sem falar das outras coisas, né? E eles saíram muito bem de situação. Agora pega aí capítulo 50 de Gênesis. Rapidinho, irmão, porque eu preciso encerrar. Capítulo 50 de Gênesis. Deus falou muito comigo essa madrugada, essa palavra. Gênesis capítulo 50, verso 24 e verso 25. Aqui, irmão, José governou o Egito. José botou ordem na casa, ajudou aquele povo de um jeito. Ele fez a diferença na terra do Egito. O Egito não sucumbiu, não acabou, porque Deus usou a vida de José. Deus usou a vida de José. O próprio faraó falou isso. Não tem ninguém igual a você não, rapaz. Você tem uma sabedoria, você tem o Espírito dos deuses na tua vida, né? Ou seja, era o Espírito de Deus. E aí, irmão, depois de tudo, passaram anos. José está pronto para morrer, ele ia partir, chegou a hora dele morrer. Verso de número 24, verso 25. Olha lá, José vai dizer assim, antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. É isso mesmo. Só que se você ler, José morre, aquelas pessoas daquele período morrem, levanta um novo faraó, que não sabia quem foi José, nem sabia quem era aquele povo. Que povo é esse aqui, essa multidão aqui? Está lá em Êxodo. Você pega Êxodo capítulo 1, quando esse rei, esse faraó, ele olha e fala, esse povo é numeroso, esse povo vai ficar mais forte do que a gente, e eles vão dominar a gente. Então vou fazer o seguinte, vamos dar um jeito, vamos acabar com esse povo. E aí entra a história de Moisés. Diz que o decreto do rei é, mata todo bebê, todo menino, afoga ele, mata na hora de nascer, joga ele no Nilo. Só que você conhece a história, né? A Bíblia não fala o nome do pai de Moisés, mas fala o nome da mãe. A Bíblia tem umas coisas interessantes, né? Viu, mulher? Você que fica flertando com esses feminismos do Satanás aí, não tem um livro que valoriza tanto a mulher quanto a Bíblia, tá? A Bíblia esconde homem e fala o nome de mulher, né? Porque tem uns aí, esse povo da internet, irmão, deixa eu aproveitar. Cuidado com essas internet da vida, cuidado com esse povo da internet, fala coisa assim, irmão, coisas das mais esdrúxulas, mais absurdas, e tem gente que está se enchendo desse lixo, muito cuidado,
né? Essas mentalidades não pegar você e você fugir da simplicidade de Cristo, daquilo que está aqui, ó. Daquilo que é a palavra de Deus. Irmão, a gente não vai além, mas a gente não fica aquém daquilo que está aqui não. Apocalipse capítulo 22. A gente não acrescenta, mas a gente também não tira. Então cuidado, cuidado. Deus usou essa família, e aí vem o tal do Moisés. Você conhece a história de Moisés? Quem conhece a história de Moisés? O pessoal do louvor pode vir porque eu preciso encerrar. Pega aí rapidinho, Êxodo capítulo de número 12. É a continuação da história. Vocês sabem como que foi, né, irmão? O menino era bonito. E a mãe dele falou, não, eu não vou deixar matar esse menino. Mas aí você vai ver lá em Atos, capítulo 7. Vocês conhecem a história de Estevão? Atos 7. Estevão está falando de Moisés. Estevão fala uma coisa que não está aqui em Êxodo. Estevão fala assim, e o menino era belo aos olhos de Deus. Moisés era belo aos olhos de Deus, irmão. Não é beleza física apenas. Devia ser bonito também fisicamente. Mas a beleza é porque Moisés era um homem escolhido por Deus. E Deus, através de Moisés, escuta aqui, central, através de Moisés, Deus ia tirar o povo da terra da escravidão. Deus ia cumprir a promessa, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Se Deus falar um negócio, vai acontecer. Central, escuta aqui, se Deus der uma palavra, se Deus fizer uma promessa, irmão, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, vai se cumprir. Agora vem a tragédia. Mas eu vou falar do Claudinei. Eu atrapalho tudo. Você sabe quem que é o maior inimigo que eu luto, irmão? Você sabe qual que é? Alguém vai dizer, é o diabo. De vez em quando ele aparece para mim. De verdade. Já tive luta com o demônio assim, vocês não têm noção. Parecia que era físico mesmo. Semana para retrasar até, falei para minha amada. Eu tive uma batalha espiritual lá, e ele era grandão. Aí até mexeu comigo, porque assim, eu sei tanto demônio nessa minha vida, e esse demônio ele não saía de jeito nenhum, irmão. Eu berrava, eu mandava, eu ordenava, e eu falava, você vai sair, você não vai resistir. Irmão, parece que durou a noite toda eu lutando com Satanás. E ele resistiu, hein? Não devia ser qualquer togó, não. Porque eu já contei para vocês, tem demônio que eu já expulsei praticamente com espirro. Brincadeira, irmão, brincadeira, por favor, você põe amor. Sabe, tão fraquinho, chegava assim, sai em nome de Jesus, ele já saía. A pessoa, falou, filho, pelo amor de Deus, vem cá. Sabe, agora esse aí foi luta a noite toda. Isso há 2, 3 semanas atrás. Agora, semana passada ou retrasada, eu sonhei com 4 demônios. 4 demônios, não era 1, não era 2, não era 3, não era 4. E eles eram terríveis, irmão. Tinha um que era um demônio de futrico, cochicho. Ele saía assim, ó, ele ia baixinho, um demônio baixinho, meio gordinho, sem camiseta, sabe? Eu sei que era um demônio, parecia uma pessoa pequena, mas baixinho, gordinho, e ele sem camiseta, uma roupa toda maltrapilha, assim, como se fosse uma calça, tudo velha, tudo rasgado, e ele saía, e ele chegava nenhuma assim no ouvido e fazia assim, ó. E eu de longe olhando aquilo lá, aí eu falei, opa, demônio, sai daí. Mas tinha mais 3, irmão, eram 4 demônios. Então, irmão, eu já passei luta com o demônio. Né, meu amor sabe, se tem alguém que sabe, né, até meio biruleibe, chegar ao ponto de tomar banho, pegar o suco de uva da ceia, assim, ó, uma garrafa, tomar banho da cabeça aos pés. Jogar assim, ó, entrar no banheiro e o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, de guerra, meu irmão. Mas, irmão, a maior luta que eu passo não é com o demônio. Não é. O maior inimigo que eu luto sou eu. O maior inimigo que eu travo luta é comigo. Aí entra um tanto de coisa, irmão. Entra um monte de coisa. Eu gosto da música do Thales Roberto. Não tinha outra pessoa para cantar essa música, né? Ele entende bem disso. A gente que complica tudo. Lembra dessa música do Thales? A gente que complica tudo. Irmão. Irmão, pega aí, nós vamos orar, levanta, capítulo 12, verso 40 de Êxodo. Capítulo 12, verso 40 e 41 de Êxodo. Olha o que diz aqui. Ora,
período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Mas Deus tinha dito que seria quantos anos? 400 anos. Então alguém errou, irmão? Alguém errou, Central? Sim ou não? Volta comigo então. Volta, pega para trás aí. Capítulo de Êxodo mesmo. Capítulo de número 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Moisés já tinha 40 anos aqui. Vocês lembram que ele viveu onde? Onde que Moisés morou esses 40 anos, irmãos? Onde, Central? Ele morou no palácio. Ele era filho da filha de Faraó, adotivo. Ele foi treinado, ele foi preparado. Ele recebeu todo o conhecimento, ele recebeu tudo do melhor, irmão. Imagina hoje, eu nem sei. O cara ir lá para o MIT, sabe? Lá assim, no topo do topo. Esse era Moisés. E aí diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, 40 anos, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu, olha isso, até então ele não tinha noção não, agora e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar, olha aqui, por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem que te nomeou líder e juiz sobre nós? Quem disse que você é alguma coisa? O que você está achando que você é, rapaz? Porque Moisés, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Quem aqui sabe que Deus tem um propósito na sua vida? Quem aqui tem promessa de Deus? Vai ficando de pé aí, o horário está vencido. Moisés sabia disso. Tudo que aconteceu na vida de Moisés aconteceu com um propósito, irmão. Ele foi morar no palácio por um propósito de Deus. Deus estava preparando ele, Deus estava treinando ele para exercer governo, para exercer o chamado, para ele ser mesmo, ele era o libertador do povo de Deus. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que Moisés, ele ficou com medo naquela hora, porque ele pensou: melhor, volta aqui. O cara fala para ele: você quer matar a gente como matou o egípcio? Apertaram bem na ferida, irmão. E quando aperta na nossa ferida, dói, a gente grita. Eu tenho que encerrar e eu tenho que fazer uma proposta para você. Eu não sei se Deus está apertando a sua ferida. Você tem opção. Vou falar 2 opções e vou orar com você. A Bíblia diz que Moisés, ele teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó souber disso, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele fez uma coisa: ele fugiu e ele foi para o deserto. Se você puder, eu gostaria que você mergulhasse nessa história. Sabe por quê? Lá no deserto, Moisés ficou 40 anos sendo tratado. Ele precisou passar por um processo. Se eu tivesse colocado um tema nessa mensagem para nós, seria: não fuja do processo de Deus, mas não tente acelerar, não tente fazer o que Deus não te mandou fazer. Não tenta, irmão, não tenta. Confie em Deus, confie que Ele é justo, confie que Ele é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E o Senhor me manda dizer para você aqui nessa manhã: não é pela força, nem pela violência, não é no teu braço, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito. É Deus que vai fazer, irmão. É Deus que vai. É Deus que vai dar o filho com a estéreo, quase 100 anos, 90 anos de idade, estéreo.
E o C, 100 anos. 100 anos. E Deus vai dar o bebê. Deus vai dar a criança para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque Deus, irmão, Deus não está limitado a mim e a você. Deus não depende. Deus não depende. Deus é Deus. Pastor Júlio César falou uma coisa tão poderosa aqui domingo passado para nós. Tão poderosa, irmão. Ele falou o seguinte: você acha que esse Deus, Ele precisa de alguma coisa minha e sua para fazer o que Ele quer fazer? Você acha que Ele precisa, irmão? Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, amém, Central? Vocês me perdoam, o horário passou, mas eu preciso orar com você aqui agora. Eu preciso ministrar você, meu irmão. Você que, por conta das suas precipitações, eu estava orando isso, vocês não sabem o quanto. Quarta-feira aqui na primícia, eu de joelho aqui, eu falava para Deus: oh Deus, me ajuda. Eu sou precipitado, eu me precipito, eu reajo muito rápido demais, sabe, eu quero, eu assim, tem um negócio assim, e parece que fica gritando dentro de mim, fica o tempo todo, chega a cabeça não para, irmão, pega fogo, sabia? Minha cabeça às vezes pega fogo, não sei se a sua também, mas a minha parece que ela chega e esquenta. Imagina uma cabeça desse tamanho aqui, aí fica quente, irmão, parece que vai acontecer alguma coisa assim, vai dar um negócio, por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente não confia de que Deus é Deus. Deus é Deus para fazer aquilo que Ele prometeu, comigo ou semigo. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. A única coisa que Ele diz para mim e para você aqui nessa manhã é: seja fiel a mim. Vamos ser fiel, Central? Vamos ser obediente a Deus? Se Deus disser vai, você vai. E se Ele disser não vai, o que você faz? Não vai. Fala para o irmão, irmão, se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus não mandar você ir, você não vai. Pronto. O Senhor está nesse lugar. Eu sei que Deus está falando, irmão. Eu sei que Deus está tocando. Eu sei que Deus está mexendo com pessoas aqui, porque Ele está mexendo tanto comigo. Querido, se eu fosse você aí agora, eu me rendia ao Espírito Santo. Eu me humilhava, eu pedia perdão, igual eu estou pedindo perdão de dia, de tarde, de noite, ao Espírito Santo. Quantas vezes eu tenho, nesse afã atropelado, eu tenho que acelerar, vamos! E esse vamos, irmão, muitas vezes é a força do homem, a força do braço, é na capacidade humana, e Deus diz que nenhuma carne vai permanecer diante dele, pelo contrário, Ele diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Se renda a Ele aí agora, se entrega a Ele. O Espírito do Senhor está movendo aqui, Ele está falando, Ele está envolvendo. É hora de se colocar diante de Deus. Poder no Teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Poder no Teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, dos mortos viverão. Basta uma palavra, dos cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em Teu nome,
Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Amém. Há poder Amém. no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Senhor, junto com a tua igreja, eu quero me humilhar no pó e na cinza. Eu quero, Senhor, suplicar por tua misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia, me perdoa. Perdoa, Senhor, teu povo. Porque na maior parte do tempo, eu e muitas vezes o meu irmão, a gente acha que é do nosso jeito, é na nossa força e eu vou fazer, vai acontecer. E como eu falei para o teu povo, que às vezes me consola é que gente tão importante, tão grande na Bíblia, cometeram erros assim também. E aí eu não sei se isso acaba sendo uma maneira até de eu me justificar, falar, tá vendo, mas até Moisés, até Abraão, imagina o Claudinei. Mas a verdade é que
Muitas vezes, Senhor, eu tenho agido de maneira reativa, de maneira... O Senhor não mandou, o Senhor não pediu, o Senhor não falou, e eu acabo desagradando o Teu Espírito, acabo entristecendo o Teu Espírito. Esses tempos atrás o Senhor falou para mim que na questão de dar doações, ofertas para as igrejas, que eu não devia, não que eu não devia fazer, mas é que eu não podia fazer do jeito que eu fazia, porque eu às vezes me meti em coisas que o Senhor não me mandou fazer. O Senhor às vezes estava lá, estava ensinando e trabalhando, e eu me meti, e aí eu falei para o Senhor, eu falei: oh Deus, o Senhor sabe que não há maldade, eu não fiz isso na maldade não, eu fiz porque eu achei que alguém tinha que fazer alguma coisa, e eu às vezes me precipitei, e o Senhor falou para mim: eu vi o teu coração, eu sei que você não fez com nenhuma maldade, você não fez, pelo contrário, você fez por acreditar, por isso eu te perdoei, já te perdoei. Mas aí o Senhor falou assim: então a partir de agora, não faça nada sem a minha direção, não faça nada sem ouvir a minha voz, sem saber se é isso mesmo que eu quero que você faça. E é por isso que eu estou de joelhos aqui diante da Tua presença, pedindo, Deus, não imputa para a gente esse pecado, não imputa para mim e nem para a Tua igreja, Deus. Mas Senhor, nos dá mais uma oportunidade, nos dá, ó Deus, ainda que tenhamos que ser tratados, nosso coração precisa ser tratado, disciplinado, aprender, mas é que a gente não endureça o coração e não aprenda nunca, porque tem gente que parece que vai passando e nunca aprende. Senhor, a gente quer aprender, e aprender rápido. Eu quero aprender rápido, Deus. Eu quero aprender rápido, Deus. Eu quero te responder rápido, mas do jeito certo, do jeito que te agrada. Pai, o Senhor conhece cada homem e cada mulher que entrou aqui nessa manhã. O Senhor conhece cada história. Eu sei que essa manhã é uma manhã muito especial. Eu sei que essa manhã é uma manhã de manifestações de milagres. Deus está fazendo tanto milagre aqui. Tem gente que nem notou, mas Deus tocou você aí com um poder. Deus curou você de uma maneira tão maravilhosa, e você nem percebeu, você nem notou, mas Deus visitou você, Deus te libertou, Deus mudou algo dentro de você aqui nessa manhã. Deus arrancou de dentro de você um buraco, Deus arrancou de dentro de você uma tristeza, uma agonia, uma angústia, uma vergonha, um medo, uma culpa. Ele removeu de dentro de você, porque basta uma palavra apenas. Ele está operando nesse lugar, Ele está resgatando Mefibosetes nesse lugar. Senhor, nenhum de nós, ninguém volta daqui igual chegou. Eu creio, Deus, há poder no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento aqui, Deus, muita coisa está mudando, sendo transformada. O Senhor está virando aqui, Pai, páginas. O Senhor está virando, Senhor, ó Deus, períodos que foram tão difíceis, períodos que foram assombrosos, tempos que foram tempos de tanta tristeza, de tanta escassez, de tanta derrota, de tanta vergonha, e o Senhor está mudando isso aqui agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo o teu povo, a tua herança. Esse é o teu povo, Jesus. Por favor, Senhor, anda conosco, Deus. Não sai de perto da gente não, porque em meio a tudo isso nós só temos uma garantia, a garantia da tua presença. É a garantia de que o Senhor vai estar conosco, ao nosso lado, que o Senhor jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Pai, em nome de Jesus eu oro para que se fortaleça hoje aqui no coração
e na mente de todos aqui. Jesus diz a você: eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te jogo fora, eu não te abandono. O teu nome está escrito no livro da vida eterna e ninguém pode apagar ele. Eu estou com você todos os dias, até o final dos tempos eu vou estar com você. Eu cuido de você. Eu estou com você, o meu Espírito Santo, ele vai guiar você. O meu Espírito Santo é aquele que vai ensinar você todas as coisas, como o Jordani ministrou, todas as coisas. Ele vai ensinar. Ele vai fazer essa obra. No nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Para teu louvor e para a tua glória, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Você crê, concorda e recebe? O Senhor está falando com você, está te tocando? Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, profundo, extenso, largo amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Jesus. E você que crê, recebe, diz amém.